Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 621. Capítulo 621. Até os santos têm um limite para sua tolerância. Devido à sua escalada astronômica até o topo de Conviction, as Kickers United eram uma existência lendária entre os jogadores comuns. Eles reuniram apenas os jogadores mais destacados e possuíam o melhor equipamento de todas as grandes guildas. Possuir um conjunto do sol brilhante seria o suficiente para impulsionar você a um guerreiro de primeira classe em qualquer guilda comum. Mas nas Kickers United, você mal contaria como um jogador de segunda, se não de terceira categoria. Shu Yan tinha um olhar orgulhoso no rosto. A maioria dos jogadores das Kickers United sentiam forte apego à guilda. Tanto que até mesmo ex-membros, que partiam sob a promessa de pastos mais verdes, ainda relembravam seus dias na guilda de vez em quando. Para realmente se considerar parte de um todo maior, permanecer juntos de vergonha e glória. Esses sentimentos não eram tão fáceis de apagar. Veja a Dark Hero, por exemplo. Mesmo que a guilda não passasse de uma casca vazia, muitos ex-membros ainda pensavam em seus dias de glória. Lealdade também era um tipo de convicção. Enquanto Shu Yan falava entusiasticamente sobre seu equipamento, Ni Yan deu um sorriso irônico. Dado ao que ele sabia da personalidade de Shu Yan, ele provavelmente não iria falar de outra coisa pelo resto do dia. Mas Ni Yan entendia o motivo de Shu Yan estar tão animado. Na linha do tempo anterior, ele costumava ficar tão empolgado com a obtenção de uma peça de equipamento de grau ouro. Mas hoje em dia, mesmo equipamentos lendários não despertavam muita emoção nele. Vendo Shu Yan assim, Ni Yan não pôde deixar de recordar sua vida passada. Ficando todo empolgado com um mísero peitoral de nível 85. O que mais você pode esperar do lixo? Fu Guangtong interrompeu enquanto passava por ali. Ni Yan franziu as sobrancelhas. Ele realmente não gostou do tom de Fu Guangtong. Xia Tianyu, Shu Yan e Fei Ze bufaram, ignorando Fu Guangtong. Ni Yan ouvira de Shu Yan que Fu Guangtong havia encontrado um patrocinador dentro do jogo. Ele recebeu o conjunto aderente. Um conjunto de ouro negro nível 80. Em toda a classe, ele ficou em segundo lugar em relação a Bai Jun em termos de qualidade de equipamento. Era por isso que ele continuava se exibindo na frente deles. Fu Guangtong olhou fixamente para Ni Yan. Ni Yan, em que nível você está? Sabe? Acho que nunca ouvi você falar sobre o jogo. Bem, você é sempre bem-vindo para se juntar a nós em nossas masmorras. Já alcançamos a masmorra de nível 80, a caverna misteriosa. Mas não se preocupe, se o seu nível for muito baixo, sempre podemos carregá-lo. Fu Guangtong riu, sua voz estava cheia de veneno. Durante essas últimas semanas, muitas pessoas perguntaram a Ni Yan em que nível ele estava, que classe ele jogava e assim por diante. No entanto, ele sempre evitava responder mudando de assunto, atraindo a curiosidade de alguns colegas de classe. Eles achavam que ele estava envergonhado demais para contar a alguém, porque ele não era um ninguém. Então, ele manteve sua personalidade no jogo firmemente escondida. Eu estou no meio de uma missão agora. Provavelmente não ficarei livre por mais um mês ou dois. Mas claro, por que não? Não vejo mal algum em fazer masmorras com vocês, disse Ni Yan com um sorriso plácido. TSK, que tipo de missão leva 2 meses para fazer? Ouvi crianças de 5 anos inventarem desculpas melhores. Fu Guangtong murmurou para si mesmo com uma voz alta o suficiente para Ni Yan e os outros ouvirem. Filho da Xia Tianyu, Shu Yan e Fei Ze se levantaram de seus assentos, a raiva queimando em seus olhos. Fu Guangtong imediatamente fechou a boca, sabendo não levar as coisas longe demais. Ele lançou um olhar de desdém ao grupo de Ni Yan e recuou rapidamente. Se Ni Yan realmente tivesse alguma influência real dentro do jogo, ele há muito tempo retalharia após essas provocações. Fu Guangtong se recusou a acreditar que ele tinha tanta compostura. E foi por isso que Zhao Xiu e os outros estavam convencidos de que ele era um lixo de baixo nível no jogo. Fu Guangtong sabia que não era páreo para o grupo de Ni Yan. No entanto, as lutas eram estritamente proibidas na Academia Militar Superior. Qualquer aluno pego quebrando essa regra seria severamente punido. Então, ele não estava nem um pouco preocupado com o ataque. Atualmente, a faculdade de comando estava dividida em panelinhas. Uma delas era liderada por Zhao Xiu, Fu Guangtong e Bai Jun, com cerca de uma dúzia de pessoas, o que representava cerca da metade dos alunos da turma. A outra era Ni Yan, Xia Tianyu, Shu Yan e Fei Ze, que eram os alvos frequentes do bullying. Quanto aos 10 alunos restantes, eles se mantiveram sozinhos. Embora eles não gostassem de Zhao Xiu e sua corte, eles também não se misturavam com Ni Yan e os outros. Zhao Xiu e os outros temiam a força de Ni Yan. Então eles não estavam dispostos a entrar em um confronto direto com ele. No entanto, eles o atacaram de várias outras maneiras, como excluí-lo do time de basquete, futebol e luta. Ni Yan realmente não se importava, pois ele não tinha interesse em ficar no centro das atenções de qualquer maneira. Droga, eu realmente quero dar uma surra nesse bastardo. Shu Yan rangeu os dentes. Ele olhou para as costas de Fu Guangtong com os punhos cerrados. Conte comigo a respeito disso. Esse olhar presunçoso no rosto dele sempre me irrita. Xia Tianyu entrou na conversa. Esqueça, não vamos fazer nada precipitado, retrucou Fei Ze. Shu Yan respirou fundo. Eu sei. Xia Tianyu,
Shu Yan e Fei Ze não tiveram saída para sua frustração reprimida. Por causa das regras da academia, Fu Guangtong era intocável nas dependências da escola. Ao mesmo tempo, eles eram fracos demais para retaliar contra ele e seu grupo dentro de Conviction. Ni Yan desviou o olhar, os olhos brilhando com uma luz fria. Antes, ele não se incomodava em lidar com Fu Guangtong, Zhao Xiu e o grupo deles. No entanto, eles continuavam tentando irritá-lo. Até os santos têm um limite para sua tolerância. Ni Yan virou-se para seus 3 amigos e perguntou: em que nível vocês estão agora? Sou do nível 80, porque Shu Yan deu a Ni Yan um olhar confuso. Nível 83, respondeu Xia Tianyu. 81, Fei Ze também olhou surpreso. Ni Yan anteriormente não demonstrou nenhum interesse no jogo. Por que ele estava de repente fazendo essa pergunta agora? Xia Tianyu, Shu Yan e Fei Ze eram todos de nível bastante alto. Mesmo que Undin Scaldrel e os outros os carregassem, não faria muita diferença. Em termos de velocidade de nivelamento, eles teriam que confiar em si mesmos. Ni Yan pensou por um momento. Ele provavelmente poderia presentear-lhes com algum equipamento. O tesouro das Kickers United estava cheio de equipamentos de alta qualidade. Dar algumas peças não era nada. Um único fio de cabelo do corpo de Ni Yan lhes proporcionaria uma vida inteira de boa sorte. Mesmo que eles não pudessem se tornar especialistas de pico, isso permitiria pelo menos que eles se igualassem a Fu Guangtong. Como eu estou ocupado no momento, arranjarei alguém para entregar a vocês alguns equipamentos. Quando vocês não precisarem mais deles podem devolver para mim, disse Ni Yan. Shu Yan e os outros encararam Ni Yan com expressões estranhas no rosto. Ni Yan, está tudo bem. Não leve a sério as palavras de Fu Guangtong. É apenas um jogo. Isso realmente não importa. Não há necessidade de brigar com eles, disse Fei Ze. Ele também não acreditava que Ni Yan estivesse preso em uma missão de 2 meses. Se ele realmente era de nível baixo, não havia necessidade de continuar escondendo assim. É isso aí. Quem se importa com o que Fu Guangtong e os outros dizem? E daí que eles são um nível um pouco mais alto do que nós. Disse Xia Tianyu. Vamos trabalhar duro e superá-los rapidamente. Estou com Fei Ze e Xia Tianyu aqui. Apenas ignore Fu Guantao. Mesmo se você realmente for de nível baixo, isso não mudará nada. Eu ainda vou te admirar da mesma forma. Se não fosse por você nos ensinando técnicas de combate nas últimas semanas, nunca seríamos tão fortes quanto agora. Aos meus olhos, você sempre será nosso chefe, disse Shu Yan sinceramente. Xia Tianyu e Fei Ze também assentiram. Shu Yan ocasionalmente o chamava de chefe no passado. Ni Yan realmente não se importou e simplesmente considerou suas palavras como uma piada. Desta vez, no entanto, ele estava realmente comovido. Como vocês me veem como seu chefe, é justo que eu cuide de vocês também. Não precisam se preocupar comigo. Eu não poderia me importar menos com lixo como Fu Guangtong. Quando vocês entrarem no jogo hoje à noite, vão para a área de armazenamento pessoal. Vou mandar alguém os encontrar. Ni Yan riu, dando um tapa no ombro de Shu Yan. Vendo como Ni Yan era sincero, Shu Yan, Xia Tianyu e Fei Ze estavam perdidos. Tudo bem, vamos para a área de armazenamento pessoal hoje à noite, disse Fei Ze depois de pensar por um momento. No final, todos eles decidiram confiar em Ni Yan. Depois da aula, Ni Yan seguiu sua rotina habitual de malhar na academia. Ele ainda podia sentir que estava ficando mais forte a cada dia. Em pouco tempo, a noite chegou. Ele entrou em Conviction e continuou fazendo sua missão de avanço de classe. Calore, área de armazenamento pessoal. Este era um distrito movimentado. Havia lojas por toda parte e pessoas andando de um lado para o outro da praça. Shu Yan, Fei Ze e Xia Tianyu olharam para as pessoas andando por aí. Eles estavam esperando a pessoa que Ni Yan deveria enviar. Um pouco de dúvida ainda existia em seus corações. Não é que eles não acreditassem em Ni Yan, apenas que eles temiam que ele estivesse forçando demais. Se ele realmente não era ninguém, tentar provar um ponto como esse não fazia sentido. Vamos dizer a Ni Yan para esquecer. Não é necessário se rebaixar ao nível de Fu Guangtong, disse Fei Ze com um olhar preocupado. A questão é: podemos realmente convencê-lo? Acho que não podemos vencer os Zhao Xiu e seus amigos. Shu Yan suspirou. Desde que Ni Yan nos chamou até aqui, vamos ver o que ele tem para nós, disse Xia Tianyu. Desde o início, ele sempre sentiu uma espécie de reverência por Ni Yan. Ele não sabia o porquê. Enquanto os 3 conversavam, o bate-papo por voz de Shu Yan tocou. Um jogador chamado Illegal Imigrante estava mandando uma solicitação de contato para ele. Ele respondeu com um olhar de suspeita. Olá, fui enviado por Ni Yan. Posso perguntar onde vocês 3 estão agora? Diga-me suas coordenadas. Este lugar está um pouco cheio demais, disse Illegal Imigrante. Estamos na praça 385.285,28, respondeu Shu Yan. Tudo bem, já estou chegando. Shu Yan, Xia Tianyu e Fei Ze levantaram a cabeça. Eles viram uma pessoa à distância acenado para eles antes de correr. Ele usava roupas decorativas e parecia ter cerca de 26 anos com uma aparência um tanto infantil. Os rostos de Xia Tianyu, Shu Yan e Fei Ze caíram. A questão seria diferente se a pessoa que chegava fosse um especialista de alto nível.
Mas esse illegal imigrante não parecia confiável. Ele estava claramente no nível 0. Desculpem, estou atrasado. Sabem como é? Fiquei preso no trânsito. Haha. Illegal imigrante deu um sorriso de desculpas, parecendo um pouco sem fôlego.